noite a todos. Iniciamos mais uma noite de estudo aqui no Águas de Aruanda. Me chamo Ivaldo Oliveira, eu sou voluntário e o palestrante da noite. E a gente vai iniciar a noite de hoje com esse tema chamado aromaterapia, que é, na verdade, uma abordagem sobre uma técnica terapêutica que ela já vem sendo amplamente utilizada e está sendo redescoberta. A aromaterapia tem alguns pontos interessantes que a gente precisa abordar, que é a gente não fazer a associação comum, que muitas pessoas têm o hábito de fazer, que é imaginar que qualquer substância que exale alguma espécie de aroma já se trate da aromaterapia terapêutica. E isso não é uma verdade. A aromaterapia ela se baseia nos óleos essenciais. Esses óleos essenciais são compostos químicos amplamente complexos que, quando trabalhados adequadamente, eles têm uma gama de utilidades infindáveis. E eles têm trabalhado de forma conjunta com muitas outras terapias e, inclusive, fazendo substituições aos tratamentos alopáticos. A gente faz e tem o interesse de fazer essa introdução porque a importância que a gente tem de buscar os elementos adequados para fazer a nossa cura do corpo físico, mental e espiritual passa por essas ações terapêuticas. E a aromaterapia ela é de extrema importância. Qualquer mal que venha a se reportar no seu corpo físico, quando tratado com substâncias da alopatia, que é a terapia ocidental, são os comprimidos. São compostos singulares, únicos, que quando trabalhados da forma industrial, eles elevam o potencial daquela substância. A diferença de um óleo essencial é porque o óleo essencial é um composto complexo. Então são várias substâncias que atuam em cima daquele substrato. E quando ele é colocado em combate com vírus, bactérias, fungos, é muito mais difícil que essa forma de vida venha a resistir aos efeitos do óleo, pela complexidade que existe, então pela dificuldade dele gerar essa resistência. Então, essa introdução que já sirva de ao menos um estalo para que a gente observe que esses sistemas usuais de medicina, que a gente chama da medicina ocidental, é arcaica. Essa é a medicina arcaica. A medicina terapêutica, que é aquela que vem se redescobrindo ao longo das décadas, é o principal, é a real fonte curativa para que todos nós possamos seguir com os nossos propósitos. As origens. Desde o início, através dos tempos e em todos os continentes do mundo, em todas as civilizações, desde as mais primitivas às sofisticadas, o homem sempre privilegiou as plantas, ainda mais as plantas aromáticas e os óleos essenciais. Quando a gente faz uma abordagem rápida, tem passagens bíblicas em que eles fazem utilização e referências aos óleos essenciais. Antigas civilizações, dentre elas a egípcia, que foi uma das que mais se notabilizou com a utilização dos óleos, que é a questão dos embalsamentos, e até alguns mitos que surgem, como eu gosto muito de falar desse mito que para mim surtiu um efeito interessante, que foi o mito da Cleópatra, que ela abordavam a respeito da beleza dela, do envolvimento que ela trazia com as pessoas que iam ao encontro dela, mas na verdade ela era uma química e sabia muito bem utilizar os óleos essenciais. Ela tinha túneis de óleos essenciais de rosas vermelhas. Então, quando ela ia receber as grandes autoridades, ela pegava pombos, imergiam dentro dos potes e soltavam no saguão. Eles iam expelindo ao longo de todo o saguão óleo essencial de rosa. E isso trazia uma amabilidade, uma afabilidade àquele ambiente, e era isso que fazia com que ela se tornasse tão atrativa àquelas pessoas que iam ingressando. Então, as civilizações antigas, elas tinham o conhecimento, elas sabiam como utilizar dessa ferramenta. E foi um conhecimento que foi se deteriorando ao longo do tempo, e que só em meados da década de 40, 1940 e uns quebradinhos, que foi naquela transição entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que começou a se redescobrir as utilizações clínicas, terapêuticas,
de cosméticos e por aí vai. Utilizou-se para fins domésticos, alimentares, ritualísticos, cosméticos e também propósitos terapêuticos. 60 mil anos antes da nossa era, o homem neandertal já usava plantas aromáticas. Seja na Índia, China, Egito, todas as civilizações se interessavam pelas plantas aromáticas e seus aromas. Grupos humanos diferentes, vivendo longe uns dos outros, sem qualquer comunicação possível entre eles, muitas vezes descobriram e usaram as mesmas plantas. Quando o homem começou a utilizar o fogo, as primeiras plantas que eles começaram a descobrir eram aquelas que os óleos essenciais eram extraídos da lenha. Quando eles colocavam essas lenhas no fogo, elas exalavam um aroma diferenciado e essas lenhas, como por exemplo o próprio pau-brasil, que teve uma notoriedade grande aqui, e outras tantas, como a gente vai ver até um dos óleos que eu trouxe, que é o do cedro, eles passaram a ter uma utilização em ritualísticas espiritualistas, justamente por esse caráter místico a respeito dos aromas que eles emitiam. Assim, ilustramos a regra das convergências, regra prioritária em etnofarmacognosia, que afirma a seguinte teoria: diferentes povos, sem qualquer contato ou comunicação, usaram as mesmas espécies vegetais para os mesmos fins. Essa abordagem histórica é mais a título ilustrativo. A abordagem atual eu preferi suprimir, porque eu parto da premissa de que a aromaterapia ela é muito mais prática do que teórica. Quando a gente tem o conhecimento das utilizações terapêuticas, das utilizações a títulos de cosméticos, dermatológicos, ele se torna muito mais palpável e muito mais interessante para que a gente possa se aprofundar nos estudos. Os únicos cuidados que a gente precisa fazer é sempre os métodos de uso, e é uma das coisas que a gente vai frisar ao longo da apresentação dos óleos. Aromaterapia e os óleos essenciais. A aromaterapia é um sistema terapêutico complementar integrativo para o uso dos óleos essenciais. O objetivo é estimular a saúde e o bem-estar pessoal, familiar e profissional no seu dia a dia. Traz uma agradável sensação de conexão com a natureza quando utilizado nos cuidados com a saúde e a beleza. Óleos essenciais são as substâncias naturais responsáveis pelo aroma das plantas. Encontram-se nas sementes, raízes, talos, cascas, madeiras, resinas, folhas, flores e frutos. Possuem propriedades terapêuticas variadas. O óleo essencial, ele ganhou esse nome porque ele é tratado como a essência viva da planta. Toda planta, toda ela, traz consigo elementos que englobam o que a gente chama da alma da planta. E os cientistas foram descobrindo que existem métodos de extração dessa substância que, quando adequadamente retirados, ele consegue trazer as propriedades terapêuticas dessa espécime. Então, é bem interessante a gente também entender, num momento posterior, como é o método de utilização. A aromaterapia é interessante a forma como você extrai, o tipo de planta, onde ela é plantada, até a hora da extração. Uma mesma planta ela pode extrair diferentes óleos, só a depender da hora do dia em que você vai fazer essa extração. Formas de utilização. Podem ser usados por difusores, que a gente chama dos difusores a frio, spray de aromas ambientais, colar aromático, que é similares ao que eu uso, esse que eu estou usando. Richards são aqueles difusores a calor, a base de cerâmica, que você tanto pode colocar na energia como você pode acender uma vela. Banhos de imersão, compressas com água ou argila, inalação, escaldapés, vaporização, perfume natural, hidratação do rosto, corpo ou diluídos em óleos essenciais vegetais para massagens. Podem também ser adicionados a shampoos, sabonetes, cremes, loções, máscara facial de argila, entre outras. Quando a gente vai iniciando a apresentação dos óleos, a gente vê, não está muito bem visível para vocês, ele tem geralmente 3 vias de trabalho. A terapêutica, que são as curas físicas mesmo, uma irritação de garganta, problemas de pele, cortes, inflamações,
atividades fúngicas, bacterianas, então eles fazem esse combate. Existe a perspectiva de trabalho em cima da aromacologia, que é a minha linha de pesquisa, que é a minha linha de trabalho principal, que é a linha que você faz um trabalho a níveis emocionais e espirituais. E também tem a linha dermatológica, que você, com a utilização de bases de creme, você pode substituir os cosméticos que vocês tenham o costume de usar no seu dia a dia para uma utilização mais saudável. Você compra bases neutras, faz a diluição adequada, junto com um óleo ou com a sinergia, que é a mistura desses óleos, que isso também vai ser passado no workshop, para que você paulatinamente vá substituindo e inclusive vá agregando à sua rotina aquela utilização específica para o que você precisa. Porque muitas vezes a gente vai num supermercado, vai numa loja de cosmético, buscar uma substância que ela é destinada para um fim, mas que ela não engloba todo o nosso campo de interesse. E com a aromaterapia, com esse estudo, você vai possibilitar isso. Então, sempre é interessante a gente buscar o conhecimento. Quando você consegue buscar o conhecimento e sentir a utilidade prática, que muitas pessoas têm a necessidade do prático, do sentir o dia a dia, ela se torna ainda mais interessante para que a gente agregue no nosso dia a dia. Iniciando com o anis estrelado. O anis estrelado, ele é o óleo essencial do amor incondicional. O anis estrelado ele é muito associado à força feminina. É por isso que eles fazem uma abordagem tão específica à questão do amor incondicional. Pessoas que têm um propósito, que estão nessa caminhada espiritual, em busca de se conectar com essa energia macro, se conectar com essa energia feminina que homens e mulheres possuem, deve fazer a utilização do anis estrelado. Quando a gente traz para o dia a dia, anis estrelado é um tempero. Então, muitas pessoas até já têm a utilização, já agregam o anis como um uso gastronômico e com o uso da erva em si, que é uma sementezinha. Porém, quando a gente faz a utilização do óleo essencial, imagine aquela erva que você já coloca na sua comida, elevada 100 vezes a potência da utilização. Então, não é, num primeiro momento, sugerido que você utilize, eu vou comprar o óleo essencial do anis e vou gotejar na minha comida, porque eu vou substituir o anis que eu já colocava. Não passa por isso, porque como eles são óleos extremamente concentrados, se eles são mal manipulados, eles se tornam tóxicos, se tornam reagentes, se tornam dermatologicamente alérgicos. Mas o uso adequado, em raríssimas oportunidades, vão gerar qualquer espécie de alergia, qualquer espécie de reação para aquele que está fazendo a utilização. Então, o anis estrelado, você sempre tem que trazer essa ideia consigo. É o óleo que trabalha o amor incondicional. É o óleo que vai despertar essa energia, essa essência feminina. Para o homem, que também necessita ter o equilíbrio entre a energia masculina e feminina, ela é interessante para fazer o auxílio quando você está com dificuldade de conexão com a sua parceira. O anis estrelado ele também é um afrodisíaco feminino. Então, o manejo adequado dessa substância ela vai viabilizar que você entre em contato, que você estabeleça uma conexão melhor com a sua parceira. Saindo do anis e entrando no bergamota, um é amor incondicional, o outro parte para o amor próprio. Bergamota, o desenho não dá para ver direito, mas ele é uma fruta cítrica, alguns de vocês devem conhecer. Todo cítrico, ele traz um viés energizante quando você faz a utilização. Requer alguns cuidados, como por exemplo, toda substância ácida, ela é dermatologicamente reagente. Então, se você passa na pele e vai para o sol, a pele queima.
Para fazer a utilização, você tem que ficar no mínimo 6 horas sem contato com o sol. Mas ele é um óleo fantástico. A utilização dele não só melhora a condição fisiológica, ele é um óleo energizante, como essa condição do amor próprio, da autoaceitação, ele é espetacular. Então, pessoas que têm dificuldade com a aceitação, a sua própria aceitação, a questão física às vezes conta muito nisso, a questão de não se sentir merecedor para receber alguma coisa, para algum estado de sua vida, ele também pode fazer um trabalho específico para esse viés. O Cedro Atlas, também para mim é um dos mais interessantes, é um óleo chamado óleo do mestre interior. Quando a gente começa a fazer uma abordagem sobre a espiritualidade, a gente começa a identificar que todos nós trazemos consigo uma fagulha do nosso eu superior, uma fagulha divina. Então, as bases de meditações com o Cedro Atlas faz com que você ganhe essa reconexão, estimule você buscar essa conexão com o seu divino. Então, para pessoas que utilizam rotineiramente práticas de meditação, ele é um óleo super interessante para você agregar no seu dia a dia. Ele é um óleo meio amadeirado e, assim como o seguinte, ele tem uma fragrância que, apesar de forte, ela é comum aos nossos olfatos, por ser uma substância muito comum em produtos de limpeza doméstica, limpezas de banheiro, limpeza de piso, essas fragrâncias mais amadeiradas. Cipreste. Cipreste ele também tem uma finalidade terapêutica interessante, que é o óleo tido como da transformação. Todos os processos de modificação, de reformulação, de vida e morte, você pode utilizar o óleo do cipreste como uma ferramenta para passar por esses momentos de reforma íntima. Todos eles, o falecimento de um ente, uma mudança de um local de trabalho, rompimento de um relacionamento para o início de outro, uma briga, um rompimento familiar, problemas no trabalho, tudo isso, todo o processo de cíclico, de encerramento de uma etapa para início de outro, você pode e deve fazer o uso do cipreste. Ele, como eu falei, ele é um óleo amadeirado, então ele é agradável ao nosso aroma, não é tão estranho, e ele traz essa condição que eu acho muito importante no dia a dia. Pessoas que fazem processos terapêuticos, principalmente, que são as terapias que eu tenho contato, terapias de patchwork, somática, que trabalham com o nosso campo mental, barra de access, que a gente passa muito por essa formatação, por essa reconexão, por essa desconstrução desses ciclos viciosos, ele é interessante fazer um uso. Patchouli ou patchouli. Esse óleo, ele é um óleo herbal, ele é um óleo também muito agradável e ele é bem comum. Ele é uma base de perfume. Então, a maioria dos perfumes que a gente já usa no dia a dia, muitos deles têm essa base. Só que a gente não percebe. A configuração de um perfume ela é feita por 3 fragrâncias. A inicial, a intermediária, que é a duradoura, e aquela terceira base, que é o fixador, justamente ele é utilizado o patchouli ou a copaíba. E o patchouli ele tem um viés interessante, que é o óleo da ousadia. Esse óleo da ousadia é aquele óleo que faz com que você busque as suas metas. A gente identifica muito no dia a dia hoje pessoas que traçam objetivos. Bom, eu me formei, eu quero passar no meu concurso público. Eu me formei, eu quero empreender num negócio. E às vezes a gente tem dificuldade e a gente começa a se boicotar, a gente começa a buscar justificativas na nossa mente de dificultar esse processo. O patchouli, ele tem esse viés terapêutico de fazer com que você seja estimulado a buscar os seus sonhos, de te estimular a alcançar os seus objetivos. Então, quando a gente trabalha o patchouli,
a gente trabalha os nossos objetivos, o nosso foco, a nossa objetividade do dia a dia em busca daquilo que a gente entende ser necessário para a gente seguir com os nossos propósitos. Eucalipto globulus, ele não tem um viés terapêutico tão forte, ou melhor, terapêutico no sentido espiritualista, mas ele tem uma função muito interessante para quem tem problema respiratório. Como existe uma base de terapias que trabalham muito o campo da respiração, o eucalipto ele também é um óleo interessante para fazer uso no seu dia a dia. Ele dilata as vias nasais e ele auxilia muito o processo da respiração. Quanto mais você libera as suas vias, mais você oxigena o cérebro. Quanto mais você oxigena o cérebro, consequentemente você tem um desenvolvimento de qualquer atividade intelectual de uma maneira mais estimulada. Pessoas que precisam e necessitam fazer trabalhos de pesquisa, as funções dos trabalhos no dia a dia, estudos, podem e devem fazer uso do eucalipto globulus. Pessoas que passam por processos de rinite, processos de entupimento do nariz constante, sinusites, todos eles são recomendados o eucalipto globulus. Ele é um aroma extremamente agradável. Assim como todos que eu falei até agora, a utilização direta precisa ser cautelosa. A maioria deles é utilizado de forma diluída ou com os difusores. Em contato direto com a pele requer alguns cuidados. E, por exemplo, não é o tipo de óleo que você estou irritado, enche a mão e vai passar aqui no nariz ou aqui no peito. Não, ele pode gerar uma reação dermatologicamente desagradável. Mas com a utilização adequada, um difusor em que você deixa aquele ambiente do seu estudo com aquele aroma, eu tenho certeza que vocês vão ter um desempenho de trabalho melhorado com a utilização desse óleo. Gengibre. Gengibre é o óleo do poder pessoal. Ele, assim, o anis era um estimulante, um afrodisíaco feminino. O gengibre é o contrário, ele é um estimulante da energia masculina. Pessoas que necessitam falar em público geralmente fazem um bom uso do óleo do gengibre. Ele tem boas funções terapêuticas também, por exemplo, quem sofre muito com problema de garganta, uma gota, vai fazendo, ao invés de tomar anti-inflamatório, ao invés de tomar antibióticos, se você fizer um trabalho preventivo com o gengibre, você pode e vai sarar os seus problemas de garganta. Eu falo por experiência própria mesmo. Tenho um problema sério de dicção, problema sério de irritação de garganta. E o que me salvou foi o gengibre. Pessoa que tem problema de gordura no fígado, o gengibre é muito bom. Questões dos tratos intestinais, do trato estomacal, que tem um pouco a ver também com a proposta da aromatologia, que é a questão do poder pessoal. Quando você faz a utilização adequada, você tem mais segurança naquilo que você está fazendo. É como se você se empoderasse das suas potências para que você alcançasse o sucesso nas atividades que você tem interesse. A diferenciação que eu costumo fazer do gengibre para o patchouli é porque o gengibre ele faz um trabalho pessoal. Você já tem o intuito de fazer isso, você só vai estimular o seu próprio poder, a sua energia pessoal para que você alcance aquilo ali. Quando você vai fazer o uso do patchouli, o patchouli você tem uma meta a alcançar. Então ainda está no campo do campo mental. Você precisa trazer do campo mental e jogar no campo prático. Aí você pode fazer uma boa utilização do patchouli. O gengibre ele é mais prático, você precisa se energizar, você precisa tomar o impulso, você precisa começar, você precisa acreditar no que você está fazendo, você pode fazer uso do gengibre. A lavanda, se não for o melhor, é um dos melhores óleos essenciais que a gente já teve conhecimento. Ele não tem restrição nenhuma. O uso dele é totalmente indiscriminado.
exceto na ingestão, mas uso de pele você pode fazer, corte, ele faz asepsia, cicatrização, ele é muito bom, relaxamento, é o óleo do relaxamento, ele é o mais adequado, ele trata insônia, ele trata estresse, então assim, também para processos de meditação, para você poder desconectar da energia atribulada do dia, para que você inicie um processo de relaxamento. É o melhor óleo, é o óleo que eu mais indico. E assim, qualquer momento da vida de vocês, que vocês estejam passando por uma questão que vocês necessitem desacelerar, você pode fazer uso da lavanda. Tem pessoas que substituem o uso de perfumes para o contato direto da lavanda. Porque a gente também tem um errôneo entendimento de que a aromaterapia você utiliza cheirando. Não, a aromaterapia, a principal fonte de utilização realmente é através da inalação. A gente tem um sistema límbico, que é o sistema primitivo, que a informação ela não passa por campo nenhum, ela sai do nariz e vai direto para o cérebro. Porém, o principal e o maior órgão que a gente tem no nosso corpo é a pele. Então, se você faz uma utilização, por exemplo, da lavanda, que não tem nenhuma restrição, você vai passando ao longo da pele, ela não só vai hidratar a sua pele, vai trazer benefícios no sentido de irritações de pele, cortes, como você vai fazer um uso prolongado ao longo do seu dia de uma substância que vai lhe trazer relaxamento. Então, qualquer situação de estresse, você vai para uma reunião que você sabe que você vai ficar estressado. Passa a lavanda no corpo, não precisa passar perfume, não precisa passar nada. Passa a lavanda e digo mais, o ambiente vai ficar mais agradável, porque a lavanda que você vai utilizar em si, ela também vai ser expelida com o seu suor e as pessoas que estão no seu entorno também vão ser afetadas com essa propriedade relaxante da lavanda. Eu trago o óleo do orégano. O orégano é um dos temperos mais conhecidos da gente. Lembra pizza? Você vai usar, você vai ficar com vontade de comer pizza. Mas é o óleo, ele diz que é o óleo da defesa. Eu digo que é o óleo de gente chata. Toda vez que você for encontrar com aquela pessoa enjoada, que você sabe que vai te sugar, passe um óleo de orégano. Ele e ele traz uma defesa mental. A pessoa pode falar a ladainha toda que quiser do seu lado. Tá certo. Ok. Muito obrigado. Até logo. Ele é um óleo que traz uma proteção mental fenomenal. Foi um dos óleos que mais me surpreendeu. Eu não sabia nem que ele tinha esse campo de propriedade tão interessante. A gente sempre associa a substâncias afins gastronômicos, mas é um dos óleos mais difundidos no campo da aromaterapia, da aromatologia, por conta dessa propriedade de defesa mental. Então ele é um óleo extremamente utilizado, principalmente em condições de encontrar gente chata. A definição melhor que eu posso dar é essa. Como hoje é uma proposta de apresentação, certo? E é como eu falei, a aromaterapia você precisa sentir, não adianta a gente estar falando sem oportunizar que vocês possam ter o contato com esse óleo.